E a pergunta de hoje é a pergunta de número 39. E nos diz qual é a necessidade de um mediador ser homem. Vimos na semana passada sobre a necessidade de um mediador ser Deus. Agora, a necessidade de um mediador ser homem. Tá? Então, a resposta, eu vou deixar para alguém fazer essa leitura aí. Tá, eu vou ler a resposta. Ok. Era indispensável que o mediador fosse homem para que ele pudesse resgatar a nossa natureza, para que pudesse se submeter à obediência da lei, para que pudesse compadecer-se e interceder em nosso favor, em nossa natureza, e compreender as nossas fraquezas, para que pudesse receber a adoção de filhos, ser consolados e confiadamente ter acesso junto ao trono da graça. Amém. Obrigado. Os irmãos perceberam que há uma certa diferença na resposta escrita aí e a resposta dada pelo Francisco. Isso é até bom, porque aqui onde diz que era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza, aí nos diz que era necessário que o mediador fosse homem para que pudesse resgatar, né? Outro termo, resgatar a nossa natureza. E a ideia é essa, né? O resgate, de redenção. Então, primeiramente, era necessário. Não havia outra possibilidade de que Jesus pudesse fazer mediação se ele não fosse homem. Percebam, o sangue dos animais do Antigo Testamento, que eram feitos continuamente, era somente um símbolo daquele sangue que haveria de ser derramado. Era somente era tipos, né, de Cristo ainda. Lembrando que o sangue, né, daqueles touros, animais, cordeiros no Antigo Testamento, somente eram sombra, apontava para a necessidade de um derramamento de sangue que tinha que ser feito pelo homem. Não foi o animal que pecou, foi os homens que pecaram, né? E não foi o animal que transgrediu a lei lá no Jardim do Éden, foi Adão e Eva. Então era necessário que, como o Senhor Deus disse, que o salário do pecado é a morte, né? Paulo vai falar isso, mas lá em Gênesis ele vai dizer que se o homem comesse, certamente ele iria morrer. Então, e o homem pecou, o homem morreu. Mas, simbolicamente, Deus já estabeleceu lá no Jardim do Éden a morte de um animal como sendo um tipo de substituto. Lembra? O homem pecou, o homem tinha que morrer, só que Deus ele faz um sacrifício para que cubra a nudez do homem e da mulher, lá mesmo no Jardim do Éden. Então, não era para ter morte, mas a primeira morte que houve, no caso, foi de animais, como substituto por causa do pecado do homem. Então, eles estavam substituindo. Dá a ideia desse cobrimento. Ele não está tirando o pecado, porque Hebreus vai dizer que jamais o sangue de animais pôde purificar de fato o homem do seu pecado. Jamais pôde tirar um único pecado sequer. Mas ele pôde cumprir uma missão, uma função, que era de cobrir a nudez do homem. Fazer não a remissão de pecados, mas a pretermissão. Pretermissão é a ideia de encobrir, como se Deus colocasse a mão por cima e não ajuizasse o homem. E o que cobria no caso, a condição do homem,
do seu pecado e da sua condenação era a morte daqueles animais. Mas jamais tirou. O homem que pecou é o homem que vai morrer. Então era necessário. Percebam, há uma necessidade aqui de que o mediador fosse homem. Primeiro, né, para poder resgatar o homem em sua natureza. Era necessário para que ele obedecesse à lei. Então nós vamos ver agora alguns textos bíblicos, tá, que vai fundamentar essa resposta aqui. Então, seguindo aqui, eu lerei os versículos bíblicos, tá bom? Então, primeiro, Cristo não tomou para si a natureza dos anjos, mas a natureza humana. Então, ele veio para resgatar homens e não anjos. É por isso que não há redenção para os anjos que caíram, que se rebelaram. Não há essa possibilidade, porque ele não fez expiação de pecados de anjos. E ele também não tomou a natureza dos anjos sobre si. Ele tomou a natureza humana. E como nós vemos lá em Hebreus, capítulo 2, verso 16, que diz, pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Todo o propósito de Cristo na sua vinda não foi de socorrer anjos, embora também sejam criaturas de Deus, tenham sido feitas por Deus. Não são os anjos, e principalmente o diabo, não é um opositor de Deus, no sentido de um arqui-inimigo, que estão sempre lutando um contra o outro, e não. Ele é uma criatura, e cumpre os propósitos de Deus, inclusive. Mas ele não veio para socorrer anjos, mas ele veio para socorrer a descendência de Abraão. Desculpe aí, a letra está em minúsculo, mas corrijam aí. Abraão, letra maiúscula. Ele socorre a descendência de Abraão. E com esse termo, também devemos já entender de que em Abraão, ele como sendo o pai da fé, logo Cristo não veio para socorrer todas as pessoas. Ele poderia dizer, ele socorre a descendência de Adão e Eva, né? Que em Adão e Eva está toda a humanidade. Ou de Noé, que depois do dilúvio, dele descende toda a humanidade. Mas ele pega aqui o pai da fé, porque ele vem para socorrer os eleitos. Assim como Abraão foi eleito, Cristo tomou a natureza humana, agora sendo mais específico então, para socorrer a descendência de Abraão, socorrer aqueles que são da fé, socorrer aqueles que são eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo. Tá? Então, dentre a raça humana, estão aí os descendentes de Abraão também, caíram, pecaram, estão sob condenação, mas Cristo veio para socorrer a esses, como diz lá Hebreus 2:11. Também, o mediador, ele tem de ser homem para estar sob o jugo da lei. Imagine alguém que está fora desse contexto. Ele não sabe o que é estar debaixo da lei e vai socorrer quem está debaixo da lei. Era necessário que ele também estivesse debaixo da lei. E a Gálatas, capítulo 4, verso 4, vai dizer, vindo, porém, a plenitude do tempo, e os irmãos já devem estar lembrados que plenitude do tempo é aquele tempo designado por Deus, adequado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós podemos falar sobre as várias convergências que aconteceram para que Cristo nascesse exatamente naquela época. A questão do Império Romano, a questão da Pax Romana, a questão da língua única, do grego, né, como uma língua universal. Poderíamos colocar vários fatores, mas era o tempo de Deus, né, designado por Deus. Ele nasceu
exatamente no tempo que deveria nascer. Assim são as coisas de Deus. Todas as coisas no tempo que Deus tem designado. Então Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nasceu de mulher, ou seja, para dizer sobre a sua natureza humana. Ele tinha que ser homem. Então, Cristo Jesus, ele era 100% homem, embora também 100% Deus. É a questão da natureza de Cristo, a dupla natureza de Cristo. 100% Deus, 100% homem. Ele era nascido de mulher, mas também nascido sob a lei. Ele estava debaixo da lei. E ele tinha que cumprir a lei. Até para que, se ele não fosse aprovado, se ele quebrasse a lei, tá? E lembrando aqui, é a lei de Deus, tá? Porque o pecado, né, é a transgressão da lei divina, e ele nasceu sob a lei. Ele tinha também que cumprir a lei, porque se ele não cumprisse, ele também seria um pecador, e um pecador não pode resgatar outro pecador. Não poderia fazer redenção, não poderia elevar essa natureza, resgatar essa natureza. Então, nasceu sob a lei. E ele definitivamente cumpriu toda a lei. Ele não somente nasceu sob a lei, mas ele também cumpriu toda a lei. Tá? Não tem nada. E lembrando, e podemos até fazer a distinção aqui entre a lei humana e a lei divina. Na lei humana, estabelecida inclusive lá pelos líderes religiosos da época de Jesus, Jesus tinha quebrado a lei, né? No ver deles, né? Por quê? Seus discípulos tiraram espiga no dia de sábado. Você fez isso no dia de sábado. Por que você faz isso? Então, percebam, de acordo com a interpretação deles, e que depois foi acrescentado como lei, né? Jesus provavelmente quebrou a lei dos sacerdotes, dos escribas, dos mestres, dos fariseus, mas a lei de Deus ele nunca quebrou em hipótese alguma, tá? Então existe essa questão que devemos deixar claro. Às vezes a gente pensa que pecar vou estar quebrando a lei de qualquer forma. Tanto é que os apóstolos também pediram para julgar o que eles deveriam fazer, obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Quando Deus manda alguma coisa e o homem diz o contrário, a quem a gente deve obedecer? Né? Estamos vivendo tempos difíceis aqui agora. Vai chegar tempo em que você vai ser colocado à prova. Obedece a Deus e morre, ou obedece aos homens e vive. Então, mas Cristo, que nasceu sob a lei, ele cumpriu a lei de uma forma perfeita, né? Não se achou dolo em sua boca, não se achou nenhuma imperfeição, nenhum pecado. Então, eles tinham que necessariamente como se fazer homem e estar debaixo do jugo da lei, sob a lei. Bom, enquanto eu vou falando, se um dos irmãos tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, aí eu vou tentar responder. O mediador também, ele tem de ser homem para poder compadecer-se de nós, aí faltou um acento, e interceder em nosso favor, em nossa natureza, para compadecer-se de nós. A compaixão, quando você sabe das suas limitações, você é mais propício a ser compassivo com aquele que faz também as mesmas besteiras às vezes, os mesmos pecados.
E isso é uma faca de dois gumes no nosso caso, porque muitas vezes deixamos de tratar corretamente, quando nós somos tão imperfeitos, vemos quem sou eu para julgar. Às vezes os pais erram nesse sentido, porque eles pensam, eu também falho, meu filho está falhando, então quem sou eu para corrigir o meu filho? Aí é outro princípio que deve nortear esse relacionamento, tá? Pais e filhos. Os pais são autoridade não porque são perfeitos, mas porque são pais, devem corrigir seus filhos. Mas aqui fala de pessoa, Cristo como tendo essa capacidade de se compadecer. Porque ele sabe a natureza humana, ele sabe as nossas falhas, as nossas dificuldades. Então, sabendo disso, ele pode se compadecer de nós. Ele não é alguém que está perfeito, assim, ele é perfeito, mas que ele não conhece, tipo, por que vocês fazem isso? Eu não entendo por que vocês fazem isso. É tão óbvio que isso não deveria ser feito. Por que vocês fazem? Não, ele sabe, então. E também de interceder em nosso favor, né? Então, Hebreus 2,14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, ele também tem a participação que é demonstrada na sua morte. Enquanto homem, ele estava sujeito a fraquezas. Teve sono, teve fome, teve sede, também chorou, né, quando Lázaro morreu, e sofreu angústia quando estava lá no jardim do Getsêmani, aquela antecipação do seu sofrimento, e não só o sofrimento físico, mas sabedor do que ele haveria de fazer, né, levar sobre si o pecado do mundo todo, ou de todos os eleitos. E sentiu essa angústia. E definitivamente ele morreu lá na cruz do Calvário, né? Embora ao terceiro dia tenha ressuscitado dentre os mortos. Mas era necessário isso, para que por meio dessas limitações humanas, ele vencesse e destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele, em outras palavras, venceu tudo, apesar de tudo, e conseguiu destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. Mas um outro versículo, também em Hebreus 7, 24 e 25, nos diz que este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ele não muda, né? Lembrando que um sacerdote era alguém que era tirado do povo, de uma tribo específica, e ele era homem, ele também sabia das limitações, fraquezas, fazia sacrifício por si mesmo e fazia sacrifícios pelo povo. Cristo, embora não tenha necessidade de fazer sacrifício por si, ele fez pelo povo, mas ele, como homem, sabia das nossas debilidades. Por isso também, agora, pode salvar totalmente, e lembrando aqui da totalidade, plenamente, os que por ele se chegam a Deus. Em outras palavras, salvar totalmente significa, não é só uma tentativa de salvação, mas a salvação eficaz. Aquele que começa a boa obra também conclui a boa obra da salvação, vivendo sempre para interceder por eles. Novamente, a função sacerdotal.
E qual é a diferença das nossas orações para a oração de Cristo? É que as nossas orações, às vezes nós não oramos como convém, não sabemos orar como convém. Às vezes divergimos até do qual é o plano e propósito de Deus, muitas vezes em nossas orações. Mas a oração de Cristo, a intercessão de Cristo, é sempre eficaz. Deus sempre ouve o seu filho. Ele até dá um exemplo em determinado momento, quando diz que ele começa a orar a Deus e diz: mas eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando para que eles saibam também. Vivendo sempre para interceder por eles e interceder eficazmente. Tá? Um outro ponto nessa pergunta é que o mediador tem de ser homem para poder compreender as nossas fraquezas. Primeiro era se compadecer, e agora para compreender as nossas fraquezas. E Hebreus novamente 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Em outras palavras, ele sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó, e de que, seguindo a inclinação do nosso coração, se formos deixados à solta, só vamos fazer aquilo que não deve. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, naqueles exemplos que eu dei, teve fome, sede, sentiu dor, sentiu angústia de alma, sentiu ali os açoites, a morte, mas sem pecado. Em nenhum momento ele pecou contra Deus. Jamais ele transgrediu a lei de Deus. Ele cumpriu perfeitamente os planos e os propósitos de Deus. Então era necessário que ele fosse homem para compreender as nossas fraquezas. O mediador também tem de ser homem para que possamos receber a adoção de filhos. Imagine, somos adotados em Cristo, na pessoa de Cristo. Vou tentar colocar aí um exemplo, duas coisas de naturezas diferentes, e um quer adotar o outro e não dá. Se bem que na nossa geração, hoje em dia, tem um homem japonês lá que ele desposou um personagem lá dos quadrinhos lá, japonês lá, mangá, parece o nome, que é o estilo, né? E desposou. Então ele é casado com uma personagem. Tem gente que pode casar com um animal, né? Hoje em dia, nesse sentido, a gente vai vendo aí muitas coisas estranhas. Mas vamos pegar o que é natural. Imagine um anjo adotar um homem, ou adotar uma mulher, ou adotar uma criança, né? Na verdade, que vai crescer e vai ser homem ou mulher. São coisas diferentes, de natureza diferente. Como é que anjo pode adotar uma criança? Não pode. Então, o mediador era necessário que ele fosse homem para que pudéssemos receber também a adoção de filhos por meio de Cristo, na pessoa de Cristo, que é homem. Tá? Então, em Gálatas 4:5, nos diz: para resgatar os que estavam sob a lei, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E é claro que está falando aqui, esse para resgatar, ele vai ser antecedido da necessidade do mediador ser homem, para resgatar.
então os que estavam sob a lei, para que recebêssemos essa adoção de filhos. Então, por causa da natureza humana, e era necessário que Deus, em Cristo, fosse homem para poder adotar. Então, para que não fosse de natureza diferente. Também, uma outra razão porque o mediador tinha de ser homem é para que, por meio de Cristo, pudéssemos ter acesso ao trono da graça. Como que nós vamos a um Deus direto? Percebam, é a questão da natureza. Como é que nós vamos nos relacionar? Agora é o inverso do que eu falei anterior. Como é que nós vamos até um Deus espiritual se nós estamos aqui em carne, matéria, né? Como é que você faz para chegar na presença de Deus? Ficando em posição de yoga, tentando entrar no mundo sobrenatural, né? No mundo espiritual. Como é que faz isso? Como é que você entra nisso? Por mais que você medite e meio que transcenda nós não podemos. Como é que nós vamos ao céu? Qual é o caminho? Como é que eu faço? Então, nós estávamos sem acesso. O homem natural está sem acesso. Porque o pecado dele faz separação também entre ele e Deus. De modo que ele não pode se aproximar de Deus. E então, Hebreus 4,16 nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aí, mas o que isso tem a ver com Cristo ser homem? É porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora ele diz, por meio de Cristo, acheguemo-nos, né? Portanto, e também o texto de Hebreus está falando sobre Cristo, sobre a encarnação, sobre a superioridade de Cristo em relação a anjos, em relação aos sacrifícios, aos sacerdotes e tudo mais. E ele diz agora, por meio de Cristo, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. E sem a qual nós não poderíamos chegar. Então, qualquer religião sem Cristo, as pessoas nunca podem se aproximar de Deus. Por mais que sejam, assim, interessantes as experiências, mas aí não podem chegar na presença de Deus. Para recebermos e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Né? Bom, esse foi o tema de hoje, né, sobre a questão de Cristo, a necessidade de Cristo ser homem. Então, só para revisar aí, as questões, né, que foram colocadas, era primeiro, porque Cristo, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas a natureza humana, porque, na verdade, esse era o objetivo de Cristo, resgatar homens. Era necessário que ele estivesse sob o jugo da lei. Ele está tirando homens que pecaram contra a lei de Deus, e ele precisava fazer expiação pelos pecados destes, e que ele deveria cumprir cabalmente a lei, porque senão ele não poderia fazer expiação de pecados, e tinha que ser homem, em natureza humana. Ele tinha que se compadecer de nós e fazer intercessão em nosso favor, mas em nossa natureza. Ou seja, Cristo, homem,
o sumo sacerdote perfeito, fazendo intercessão diante de Deus. Ele está nos representando diante do Senhor Deus. Também para se compadecer das nossas fraquezas. Ele sabe quem nós somos, nós também sabemos como nós somos pecadores. Para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos, né, na mesma natureza, né? Como é que ele iria adotar se ele fosse só um espírito de luz, um espírito, né, transcendente? Como um anjo poderia, pense nisso, como um anjo poderia adotar uma criança humana? São de naturezas diferentes, não é possível, só em mitologia mesmo, que os deuses podem se aproximar lá das mulheres e criar os semideuses. E também para que, por meio desse homem, que é sumo sacerdote perfeito, nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus, né, ao trono da graça. E aí eu pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação?